Oi, gente, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da última aula, que nós tratamos sobre o período regencial, e hoje nós vamos falar especificamente das revoltas que houveram durante esse período. Eu tinha dito a vocês que foram diversas revoltas, não foi pouca coisa que aconteceu, então eu vou tentar ser o mais breve, porém tentando explicar de uma forma clara, de uma forma que vocês consigam acompanhar. Eh, Tem muito detalhe, tem muitos acontecimentos, então prestem atenção e vamos começar. Então, eu vou só contextualizar as coisas que estavam acontecendo para que a gente retome um pouquinho da situação que o Brasil se encontrava naquele período. Primeiro, a gente sabe que Dom Pedro I tinha ido embora, né, e tinha deixado no país, aqui no Brasil, seu filho, mas seu filho ainda muito jovem não poderia assumir o governo por causa que ele teria que atingir a maioridade. E nesse período, nesse ínterim aí, gente, eu tratei tudo isso, está lá na outra aula, eu deixo o, o link lá no final do vídeo. Tudo isso a gente conversou e eu mostrei para vocês que foi um período de diversos problemas, de muita instabilidade política, instabilidade social também. A gente vai perceber aqui durante a aula de hoje que tem vários grupos querendo reivindicar melhores condições de vida, tentando se organizar quanto grupos sociais, até classes políticas também em determinadas províncias. Tá? Então, além de tudo isso, o que agravou foi a falta de um monarca aqui no país. Isso vai dar a uma parte da população uma sensação de desamparo. E uma outra parte da população vai perceber isso como um momento de oportunidade para dar início a essas revoltas. Então, diversas medidas adotadas pelo governo regencial, o governo central, o governo que estava lá no Rio de Janeiro, vão fazer eclodir essas revoltas. A primeira que nós vamos tratar hoje chama-se Rusgas Cuiabanas, tá? Aconteceu lá no Mato Grosso, né? Cuiabanas, aconteceu lá no Mato Grosso no ano de 1834. O que acontecia lá, gente? O Mato Grosso ele era dominado política e economicamente pelos grandes proprietários rurais e comerciantes, isso desde a época da colônia, tá? E isso não alterou depois da independência. Tá? Lembra que eu disse a vocês lá na aula sobre a independência que, apesar do Brasil ter se tornado independente de Portugal, havia muito mais continuidade do que rupturas? Então, isso aqui mostra bem essa situação. Então, esses comerciantes e grandes proprietários de terra, eles eram portugueses. E aí, nessa questão das rusgas cuiabanas, a gente vai perceber uma certa disputa entre brasileiros e portugueses. Então, o que acontecia em oposição a esses portugueses? Esses portugueses, gente, eles eram conhecidos, eles tinham um apelido, né, por parte dos nativos, eles eram chamados de bicudos. Tá? Então, o que estava acontecendo? Em oposição a esses portugueses, existia um negócio chamado de Sociedade dos Zelosos da Independência, que era um grupo de liberais que não eram portugueses, e liberais brasileiros, e olha o nome, Sociedade dos Zelosos da Independência. Eram aqueles que defendiam que a partir do momento em que houve a independência de Portugal, o Brasil também tinha que se livrar dessa dependência com os portugueses aqui no território. E isso vai de encontro diretamente a esses bicudos. Tá? Então, começou a ter várias desavenças lá na província do Mato Grosso e o governo do Rio de Janeiro, através do conselho do governo, né, nomeou um cara chamado João Poupino Caldas para ser o vice-presidente da província. Lembrando, não existiam estados, eram províncias, não existiam governadores, era presidente e vice-presidente. Estes não eram eleitos, eles eram
nesse período que eu estou falando para vocês, eles eram nomeados pelo governo central. Então, Popino é nomeado para ser vice-presidente da província do Mato Grosso, porém, tinha aquela ala radical dentro dos liberais que não vão aceitar, eles não vão se contentar com isso. Eles queriam, além disso, a expulsão e a morte dos portugueses. Tá, gente? Então, para vocês terem uma ideia de como eles eram radicais. Então, essa revolta conhecida como Rusgas Cuiabanas teve início no dia 30 de maio de 1834, onde os rebeldes invadiram e saquearam diversas casas comerciais, destruíram propriedades e chegaram a assassinar até alguns desses bicudos, ou seja, alguns desses portugueses. Alguns desses portugueses chegaram a morrer durante estes saques aí. De início, o Popino ele ajudou esses revoltosos, só que a situação ficou tão fora de controle que ele não viu outra opção a não ser pedir ajuda lá do governo central do Rio de Janeiro. E aí o governo central nomeou um novo presidente para a província, que foi Antônio Pedro de Alencastro, e aí no mês seguinte Popino apoia as tropas do governo e essas tropas derrotam os revoltosos. Popino ele chegou ali para funcionar como um elo de diálogo entre o governo central e esses radicais, Em um certo momento ele ajudou os radicais, porém ele viu que a situação estava incontrolável e aí ele pede ajuda ao governo do Rio de Janeiro. Os principais líderes dessa revolta foram presos e enviados para o Rio de Janeiro para serem julgados. Tá certo, gente? Então, essa foi a nossa primeira revolta. Vamos para a segunda, que é a cabanagem, que aconteceu lá no Pará. E ela durou de 1835 até 1840. Então, o que foi a cabanagem? Qual era o contexto da cabanagem, gente? 1835 até 1840. Período da regência até o ano em que houve o golpe da maioridade. Lembrando lá da nossa última aula de período regencial. Então, após a abdicação de Dom Pedro I, diversos liberais paraenses eles se manifestaram contra a centralização do governo lá no Rio de Janeiro, e começaram a defender uma maior participação política. Eles não aceitavam que o país fosse governado do Rio de Janeiro e que não fosse por um monarca. Eles não viam legitimidade nisso. E esse discurso começou a atrair os cabanos. E quem eram os cabanos? Por isso que o nome da revolta é cabanagem. Cabanos eram aquelas pessoas que viviam em cabanas, bem simples. Os cabanos eram aqueles que viviam em cabanas, e essas cabanas geralmente eram à margem dos rios, porque eles tinham mais acesso, era mais fácil ter acesso à água, só que eram pessoas que viviam em situação muito, muito precária. Viviam à base da miséria. E esses cabanos, eles sofriam principalmente com duas coisas: alto custo dos alimentos, ou seja, a carestia de alimentos, e também o recrutamento forçado nas milícias. Existia um recrutamento forçado lá nas milícias que eram feitas lá pela Guarda Nacional. Você lembra que eu falei disso? Na aula também sobre período regencial, eu disse que isso foi criado a Guarda Nacional, onde surgiram até os coronéis. E esse recrutamento ele era obrigatório. Então, essas guardas nacionais surgiram, eles começaram a recrutar pessoas de forma compulsória. Então, isso, e geralmente eles recrutavam quem? A população mais pobre, que era aquela que, se o pessoal morresse, não faria falta, porque eram miseráveis. Então, esses cabanos, essas pessoas vão se sentir pertencendo também a essa luta feita por esses liberais lá do Pará, que estavam lutando contra essa centralização do poder. Então, em 1835, os revoltosos invadiram Belém, os revoltosos invadiram Belém e tomaram o poder. E aí tem uma observaçãozinha para dois nomes que eu vou falar aqui, não precisam vocês decorarem isso e tal, mas é só para vocês entenderem melhor. Um deles foi Félix Malcher, que acabou sendo assassinado porque quando o pessoal da cabanagem tomou o poder lá em Belém em 1835, eles instituíram um governo.
Félix Malk, ele era da elite, ele era um desses liberais, ele não era um cabano, ele não era um cara lá que vivia nas cabanas à beira dos rios, não, mas ele estava à frente do movimento, ele era um dos líderes, ele era dos liberais. Só que depois de um certo tempo ele tentou fazer ali um acordo com o governo central e para anistiar o pessoal que estava dos revoltosos, o pessoal que tinha participado daquela manifestação, daquela revolta. Só que os próprios cabanos, né, eles não aceitam isso. Eles acham que Félix Malker estava atraindo o movimento e acabam assassinando Félix Malker, tá? E quem assume o poder no lugar de Félix Malker é um cara chamado Francisco Vinagre, que também tentou negociar com o governo, só que Vinagre ele foi traído pelo governo do Rio de Janeiro, né? Ele impôs certas medidas, só que as medidas não foram atendidas, e aí surge um terceiro nome, e aí esse é o nome principal, por isso que eu disse, tem 12 nomes que eu quero que vocês, que eu vou falar, mas vocês não precisam decorar, era só para vocês entenderem o contexto, mas surge um terceiro, chamado Eduardo Angelim, que esse sim foi considerado o grande líder da cabanagem, ele permaneceu fiel ao movimento e liderou o movimento até ao seu final, né? Houve uma grande repressão do governo contra os cabanos, principalmente com a utilização da Guarda Nacional. Foi a Guarda Nacional o principal meio do governo retrair, né, sufocar a cabanagem. E há uma estimativa, gente, que houve entre 30 a 40 mil mortes durante essa revolta. É a revolta mais violenta da regência, tá? De 30 a 40 mil. Para vocês terem uma ideia, isso dá 30 a 40% da população da província. Tem uma estimativa de que existia cerca de 100 mil pessoas, contando tanto escravos, quanto mestiços, quanto índios e quanto brancos, e esses brancos, muitos deles portugueses. Então, somando tudo, né, população total, 100 mil habitantes. Morreu cerca de 30 a 40 mil, ou seja, quase 40% da população. Então, lembrem aí que a cabanagem foi a revolta mais violenta, com o maior número de mortes. Tá? Ok? Vamos passar para a nossa terceira, né? É a revolta do Malês, né? Malês, eu vou tratar daqui a pouco desse termo para vocês. Ela aconteceu na Bahia, também em 1835, e ela foi uma revolta que foi muito rápida. Existe alguns relatos, alguns textos que falam de horas, outros textos falam de dias, porque em alguns textos dizem que isso terminou em menos de 24 horas, mas aí já tem outros textos que dizem que houve certas resistências, que esses revoltosos fugiram para a parte da mata, para a floresta, para canaviais e ainda tentaram resistir. Mas de qualquer forma foi algo muito breve, porém não foi uma coisa que não teve importância. Então, em janeiro de 1835, lá em Salvador, foi o palco, né, de uma revolta conduzida e organizada por escravos e libertos africanos. Aí a gente tem que dividir porque escravos e libertos africanos, negros. Porém, não só os negros escravos, mas os negros que já estavam livres, tá? Para vocês entenderem melhor. E é daí que vem a história de revolta do malês, ou dos maleses. Malê, gente, uma das interpretações mais prováveis para esse termo é que ele é uma palavra oriunda lá do Yorubá, de origem Yorubá, e ela era utilizada para designar africanos que tinham sido convertidos ao Islã. Então, esses africanos, eles eram perseguidos por serem islâmicos. Qual era o contexto? A Bahia é um centro de escravos, né? De tráfico de escravos. E esse tráfico ele ficou
muito marcado na Bahia, porque a Bahia foi a primeira capital do Brasil, e existia um número muito grande de negros. E muitos desses escravos eram usados como escravos de ganho. Eram aqueles escravos que iam para a rua, eles iam trabalhar como engraxates, eles iam trabalhar como carregadores, né? Que aquelas pessoas que ficavam carregando peso, trabalhavam como vendedores de doces, tá? Então eles ficavam trabalhando e a maior parte, grande parte dos lucros desses escravos eram devolvidos para os senhores. Só que esses escravos, por serem islâmicos, tá? Por serem de uma religião que exigia que eles orassem 6 vezes ao dia, os donos desses escravos não aceitavam que eles parassem suas atividades durante 6 vezes por dia, já que isso ia diminuir o ganho, né, o lucro que esses escravos dariam aos seus senhores. Então, tem essa perseguição. E uma outra coisa, que aí vai entrar também uma situação que vai unir, além dessa revolta deles por causa da perseguição religiosa, também eles não tinha como eles serem favoráveis à escravidão. Então também foi uma revolta que estava ali questionando a escravidão. Então, gente, cerca de 1.500 negros, tanto escravos quanto libertos, foram mobilizados por este movimento, porém eles foram derrotados. Houve lá um dos membros, segundo relatos, né, segundo escritos, uma das participantes, uma mulher, acabou entregando o movimento antes do tempo, antes da data, e as autoridades ficaram sabendo, mas mesmo assim esses negros, né, cerca desses 1.500 negros, deram continuidade ao movimento, foram para as ruas, né, tentaram fazer a revolta acontecer, só que eles foram derrotados, e esses rebeldes que foram vencidos foram submetidos a severas punições, desde tortura, açoitamento no pelourinho, deportação, até mesmo a morte. Tá? Então, foi um movimento bem popular, né? Um movimento restrito ali aos negros, que estavam lutando contra a perseguição religiosa, também contra, logicamente, né? Contra a sua condição de escravo. Nosso terceiro, né? Quarto. Nossa quarta revolta de hoje, são tantas que são 6, né? Já estamos na quarta. Foi a Sabinada, que aconteceu também na Bahia, lá entre 1836 e 1838. Foi liderado por um cara chamado Francisco Sabino, que era médico, tá? Francisco Sabino. E esses revoltosos, eles lutavam contra o alistamento obrigatório na Guarda Nacional. Lembra que eu já falei para vocês sobre isso, né? Há pouco tempo. E eles também eram a favor da proclamação de uma república. Eles eram republicanos. E eles chegaram até a propor a proclamação da República Baiana. Como isso aconteceu? A Sabinada aconteceu na Bahia. Então a província da Bahia se tornaria independente do Brasil, se tornaria uma república, eles teriam um governo republicano. E aí a gente está aqui, ó, 1836. A gente sabe que já desde 1700, século XVIII, 1770, década de 1770, 1780, com a independência lá dos Estados Unidos, depois com a Revolução Francesa, a ideia de república estava se tornando cada vez mais popular e chegou aqui no Brasil, e aí a Sabinada foi uma dessas tentativas de se implantar uma república. Só que tem uma coisa muito interessante na Sabinada. Eles disseram o seguinte: a gente proclama a República da Bahia, né, República Baiana, só que a gente permanece como república até a maioridade de Dom Pedro II. Vejam só aí a jogada. Depois que Dom Pedro II se tornar maior e assumir o trono, for coroado imperador, a gente dissolve a nossa república e volta a fazer parte do império. Logicamente, isso era uma coisa extremamente questionável, muito provavelmente depois que os caras se consolidassem como uma república, não ia querer mais voltar a ser uma província de um outro império. E o governo central do Rio de Janeiro
claramente não aceitou essa proposta e reprimiu o movimento, tá certo? Então essa foi a Sabinada. Vamos para o nosso penúltimo, o penúltimo movimento revoltoso aqui no Brasil durante a regência, tá? E lembrando, não foram os únicos movimentos. Esses aqui eu estou trazendo os mais conhecidos, os maiores, mas não foram os únicos, houveram vários. A gente vai pegar esses aí que são considerados os principais, tá certo, gente? Então vamos lá para o penúltimo, que foi a Balaiada. Balaiada que aconteceu lá na província do Maranhão entre 1838 e 1841. E aí prestem atenção, 1838 e 1841. Dom Pedro II assumiu em 1840. Então a gente vai pegar parte do período regencial e parte já do Segundo Império, do Segundo Reinado, tá? Do governo de Dom Pedro II. Então, gente, o que foi a Balaiada? A Balaiada foi uma revolta feita pela população pobre do Maranhão, formada principalmente pelos artesãos, que eram chamados de balaios. Quem é aqui do Nordeste sabe bem o que é balaio, porque durante o período das festas juninas existem as sorteios, as rifas de balaio, né? Que são aqueles cestos. Então, esses artesãos que eram chamados de balaios eram pessoas que trabalhavam fazendo cestos, aquele cesto de palha, aquele cesto que na época, hoje é comum a gente ter sacos plásticos e tal, mas na época não, então as pessoas carregavam as coisas em balaios. Também quem participou desse movimento foram os escravos e alguns quilombolas, que buscavam principalmente melhores condições de vida. Tá? Os revoltosos conseguiram dominar uma importante vila lá na província do Maranhão, a vila de Caxias. E só que aí, isso começou em 1838, aí em 1840 tem o golpe da maioridade. Dom Pedro II assume o governo e aí ele nomeia, o governo de Dom Pedro II nomeia a figura de Luiz Carlos de Lima e Silva, que posteriormente a gente ficou conhecendo ele como Duque de Caxias, né? Um personagem importantíssimo aqui na história do Brasil, principalmente ligados a questões militares. E o Duque de Caxias conseguiu reprimir violentamente a revolta, né, lá no Maranhão. E essa balaiada teve um saldo final, gente, de cerca de 11 mil mortos. 11 mil mortos, extremamente sanguinária, extremamente brutal. E não tanto, né, que aí eu até já tinha dito a vocês, ela não foi tão sanguinária quanto a cabanagem, né, que teve aí de 30 a 40 mil. Mas 11 mil mortos, gente, é muita coisa, tá? E por último, porém não menos importante, eu deixei por último porque foi a mais recente, eu tratei das revoltas aí, gente, pela cronologia, né? Da mais antiga para a mais recente. Então a gente tem, por último, a Guerra dos Farrapos, tá? Que aconteceu entre 1835 e 1845. E essa Guerra dos Farrapos também é conhecida como Revolução Farroupilha, tá? Que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e se estendeu até Santa Catarina. Então ela começa no Rio Grande do Sul, mas também envolve a província de Santa Catarina. Esse movimento ele teve origem no conflito entre os poderosos pecuaristas gaúchos e o governo central. Qual era o problema aí? Era que esses grandes pecuaristas gaúchos eles eram responsáveis pela produção do charque, que é a carne que a gente conhece hoje, né, basicamente como carne de sol, que era a carne mais comum na época, já que não existia geladeira, não existia refrigerador. Então, a maior parte da carne ela era colocada no sol mesmo, era curtida e tal, era uma carne tinha muito sal também, que era para ela não se decompor rápido, não apodrecer rápido. Então, o principal tipo de carne consumida aqui no Brasil nesse período era a carne de charque, e a maior parte disso vinha lá do Rio Grande do Sul. Até hoje o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de carne bovina. Tá? E esses estancieiros gaúchos, eles estavam revoltados com os altos impostos cobrados sobre o charque, porque isso facilitava, favorecia os produtos importados, ou seja, o charque que vinha do Uruguai e da Argentina. Se o charque aqui do Brasil tinha um imposto muito alto, era mais barato você comprar de uruguaios e de argentinos. Então eles vão se revoltar
contra essa situação. Eles queriam a diminuição dos impostos. E aí a gente vai ter duas figuras centrais, tá, nesse movimento, que foi Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi. Só que Giuseppe Garibaldi também vai ter uma outra figura ligada a ele, que é a sua companheira Anita Garibaldi. Teve até série na Globo sobre esse tema. Quem fazia um dos personagens era até aquele Tiago Lacerda. Né? Então, o que eles fizeram? Os caras conseguiram, lá na Guerra de Farrapos, ou na Revolução Farroupilha, eles conseguiram proclamar a República Rio-Grandense, ou seja, o Rio Grande do Sul passou a ser uma república, chamada República Rio-Grandense, e a República Catarinense, ou também chamada de República Juliana, em relação a Santa Catarina. Então, entendam aí, gente. Eles conseguiram proclamar a república em duas províncias, ou seja, a independência de duas províncias. Eles queriam se tornar independentes do Brasil. E esse movimento é um movimento que durou muito tempo. Eu disse a vocês lá no início que ele foi de 1835 a 1845, 10 anos. E por que ele durou tanto? Porque tinha por trás o financiamento de grandes pecuaristas, homens com muito poder, homens com muito dinheiro, né, com condições de manter, comprar armas, equipamentos, comida, tá certo? Um detalhe, começa em 1835, vai até 1845. Então começa na regência e termina durante o governo de Dom Pedro II. Então, já no governo de Dom Pedro II, em 1842, né, o imperador Dom Pedro II, ele nomeou lá o mesmo Luiz Carlos de Lima e Silva, o Duque de Caxias, para ser o presidente da então província, né, de São Pedro do Rio Grande do Sul. Tá? E a partir disso, o Duque de Caxias ia começar a trabalhar, a minar a força do movimento. Então ele começou a cortar fornecimento de armas, fornecimento de materiais em geral, como roupas, né, comida, artigos diversos para o pessoal da revolta. E em 1800, isso vai enfraquecendo o movimento. Até que em 1845 o governo conseguiu derrotar esse movimento, fazendo o quê? Não uma derrota de guerra direta, mas através de uma negociação de paz. O governo conseguiu negociar a paz com esses rebeldes, em um negócio que ficou conhecido como o Tratado de Ponte Verde, tá? Onde os líderes, por serem da elite, por serem homens ricos, né, grandes proprietários de terra, eles foram anistiados e conquistaram o direito de escolher o presidente da província. Além de serem beneficiados com o aumento da carga tributária sobre o charque importado. Então eles não conseguiram diminuir o tributo sobre o charque lá do Rio Grande do Sul, mas eles conseguiram aumentar o imposto sobre o charque lá da Argentina e do Uruguai. E isso passou a deixar o charque do Rio Grande do Sul em melhores condições de concorrer com os outros. Então, tanto a República Catarinense, né, quanto a República do Rio Grande acabaram, essas repúblicas voltaram a ser províncias, tá? E os seus líderes foram anistiados. Olha a diferença do tratamento dado a esses líderes da elite, né, com os outros líderes de movimentos revoltosos que eu falei anteriormente, que eram de classes populares ou não eram da elite, né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Sei que tem muita informação. Tá, gente? Então, até a próxima. Tchau.